ali. Não, Ah, aquela dinâmica. Você apresenta sua biografia, né? uhum. E depois a gente vai fazendo as perguntas, tá? Dentro da área literária, evidentemente. E eu, Certo. para direcionar, assim, eu gostaria que você falasse um pouco da sua biografia, mas também eu acho que enriquece, você já em outra ocasião, você já nos contou uma experiência que você teve em aula. Então, já acrescentando a sua biografia, eu diria para você também contar essa tua experiência, né, com a literatura diante dos É, alunos, tá? entendi. Bom, é, sou nascida em Paraíba do Sul, aí vizinho de vocês. A minha família materna é toda de Pátio do Alferes, a minha mãe nasceu aí em Coqueiros, né? E então eu sou meio dividida. Meu pai eu tô igual o Chico Buarque. Meu pai é paraibano, minha mãe é patiense, meu bisavô é de Portugal e por aí vai. E sempre vivi lá, na fazenda, em sítio, estudei por lá, saí para estudar e tal. E depois, por consequência de casamento, vim morar em Petrópolis. Moro em Posse, que é o quinto distrito de Petrópolis, já vizinho com Areal, né? Estou aqui na beiradinha da BR-040. E por aqui eu fiz a minha vida, né? Profissional, e comecei a estudar, já tinha pedagogia, não me satisfazia aquilo que eu queria. Eu gostava muito de trabalhar com adolescente e eu estava trabalhando com crianças menores. E aquela vontade que eu sempre tive de novidade na minha vida, de crescer. E voltei e fiz letras. Aí explodiu aquela vontade, aquele desejo de conhecer literatura mais a fundo. Comecei a me encontrar ali nas minhas questões, nas minhas dúvidas, nas minhas angústias. Os livros foram realmente, e o professorado de primeira que eu tive na UCP, na Universidade Católica de Petrópolis, que eram apaixonadas por literatura. Elas esqueciam até da gramática, do inglês, do latim, para cair na literatura. Todas elas eram muito apaixonadas por literatura. E eu trouxe para a minha vida essa paixão. Depois, escrevi, participei de vários festivais aqui de Petrópolis. A Petrópolis tinha muitos festivais de poesia, de conto. E eu participei de alguns que também me deu um gás a mais. Participei de uma coletânea da revista Brasília, fui classificada em primeiro lugar. Depois eu parei. Eu tive um período de seca. E parei, achei aquilo muito chato. E eu comecei a ter 2 matrículas, com 3 filhos. O negócio estacionou, né? Entrou tudo nas gavetas. E por aí foi ficando. Até que, até que um belo dia, fui na minha irmã e ela falou assim: aqui tem uma caixa de mamãe com as poesias do nosso bisavô. Aí eu fui olhar, já tinha olhado aquele criança e tal, mas nunca me liguei, né? A gente, quando é jovem, a gente não liga para essas coisas. Falei, eu vou digitalizar isso para vocês para fazer uma apostila para cada um. Isso se deve também, como muitos aí, à pandemia. Com isso, eu fui descobrir um cara que tinha um valor imenso, uma cultura imensa, que eu não podia nem imaginar que o meu bisavô fosse assim. Embora minha mãe e a minha tia contassem isso. Inclusive, a tia Madalena viveu e morreu aí em Patidofés. Aí começou aquela história, né? Você lê mas que lindo, lê o outro, mas que maravilha. Ué, mas ele já trocou de assunto, ele aqui está defendendo as mulheres, ali ele está recriminando o trabalho infantil, aqui ele está falando de corrupção, aqui ele está falando de doenças. Aí eu falei, gente, isso aqui não pode ficar só numa apostila, né? E aquilo foi crescendo em mim, né? 2 anos ali em cima daquilo, digitalizando e tal. E até com uma grande amiga que Edmilson conhece, que é a Isabel, falando, Dulce, esse livro, essas poesias não podem ficar para sempre só na família.
né? Digamos assim, que a tua intenção é que a família ficasse com essa herança cultural dele. Muito bem. Aí parti para a pesquisa, fui para o Rio, pesquisei a vida dele, ele estudou no Colégio Pedro II, né? No Imperial Colégio Pedro II, achei a matrícula dele em 1857, 1858. Por estranho que pareça, não achei nada dele aí em Pati, porque eu tenho certeza que ele casou-se por aí, né? Não sei, a igreja não me abriu muitas portas, não consegui uma pesquisa legal, que eu queria fazer uma biografia bacana dele. Resumindo, o livro ficou pronto, já mandando para uma editora, outra loucura, que você já deve ter passado, que é editar um livro, um carésimo, só me pediam fortunas, eu não tenho dinheiro para pagar isso, não é a minha intenção, até que eu achei a editora Lux, em São Paulo, que fez um preço razoável e que eu pude bancar. Aí deu outro problema, muito grande. Eu não tinha prefácio, né? Com essa historinha de Pati aí. Eu não tinha prefácio. Convidei umas pessoas que ficaram assim durante 30 dias, 40 dias sem me dar uma resposta, nem sim, nem não. Até que eu conheci o Celino, por telefone, consegui o telefone do Celino, que me falaram que ele era uma pessoa voltada e que ele conhecia meu avô, conhecia minha tia, que talvez ele se interessasse. Aí disse, Ana, seria um prazer, mas eu não estou em bom momento de saúde e também não estou, assim, com tempo para ler, para fazer. Mas eu vou te dar um telefone do Edmilson. Eu falei, quem é Edmilson? É o presidente da academia. Eu fiquei, meu Deus, como que eu vou ligar para esse homem e pedir para fazer um prefácio se eu não o conheço, se eu não sei quem é, eu vou levar um não na cara, mas daquele bem dado. Olha, Edmilson foi gentilíssimo por telefone, nós combinamos tudo, mandei o livro para ele. Ele leu e se prontificou a fazer, como o Eduardo disse aí, sempre essa gentileza de ler as coisas que a gente manda, de vocês, e o meu também, sem nunca ter me visto, sem não me conhecer. Aí saiu o prefácio, eu mandei o livro está aí, que chama O Sabiá. Além disso, continuo escrevendo, porque eu tenho uma promessa feita de Edmilson e a minha família, que eu vou lançar um livro totalmente autoral meu, porque são 20 páginas que eu escrevi, tipo, eu não me imaginei assim, uma professora na sala de aula, com um aluno de escola pública, que eu conheço meus alunos, muito experientes, mas também sem uma base cultural. Então eu me imaginei dando aquela aula com aqueles poemas, entendeu? Então eu fiz uma análise simples, não é uma análise rebuscada, não é uma análise profunda, não é uma resenha que ninguém possa entender. E eu fui trabalhando o que eu sei, né, de literatura, que seriam as metáforas que ele usou, a ordem inversa, que é o fantástico dele, a ordem inversa, e por aí foi, as rimas, que tipo de rimas, né? E aí saiu assim 20 páginas minhas, mas com uma, digamos assim, não com um perfil literário, um perfil de professor analisando um livro, né? E me parece que gostaram. Eu até gostaria que Edmilson contasse um pouco também, porque ele leu o livro e talvez ele possa até contar para vocês mais sobre o conteúdo. Não estou te ouvindo. Oi. Dentro desse ponto que você falou, seu avô, dos temas que ele aborda, né? A gente aproveitou para colocar no prefácio alguma coisa a respeito disso. Uma das coisas que me chamou bastante atenção é o fato dele ter já comentado, ele já ter reclamado dos impostos cobrados à época, né? Parece que ele estava antecipando. Primeiro, o caso das mulheres, a defesa que ele faz das mulheres, né? Em um momento de um poema, ele
ele já fala da importância da mulher e tudo mais. E a questão dos impostos. Já era uma cobrança à época. Isso nós estamos falando do século XIX, né? Ali, início do século XX. Outra coisa que me chamou a atenção é que, na verdade, é o seguinte, era conterrâneo e contemporâneo de Joaquim Osório do Estrada. Só que ele viveu mais tempo, né? Muito mais tempo do que ele. Eu tenho aqui, mas não vou achar o livro agora, ele viveu 70 e poucos anos, né? Ele nasceu em 1845 e morreu em 1930. Isso, então ele viveu muito para a época dele. Então ele teve o trabalho de buscar a expectativa de vida naquela época era 40 anos, entendeu? Então, e ele escreveu, a Ana tem isso, publicado em jornal, já com uma idade bastante avançada. Ele escreveu em 1912 a 1923. Então, o que eu quero dizer com isso... Publicou, né? Publicou. Era uma pessoa altamente preparada. Apesar de morar, né, na área rural, ele era uma pessoa muito preparada para discutir temas abrangentes e que estão hoje na pauta de qualquer um de nós. Entendeu? Então, isso que eu acrescentaria. Realmente foi uma dificuldade muito grande da sua parte ter essa coragem. Porque, antes de mais nada, você tem que ter coragem, né, para escrever. E ainda mais fazer uma pesquisa. Tudo bem, sobre uma pessoa ligada à sua família, mas extrapolou. Veja que a coisa extrapolou, né? E passou a ser uma coisa pública, que você poderia em qualquer momento ser contestada, né? Apareceu alguém que assim, teve uma família que viveu paralelamente à sua, e alguém também, como você escreveu do bisavô, o outro escrever, conhecer a história e contestar, entendeu? Antes de mais nada, eu acho que esse livro foi um ato não de loucura, mas de coragem. A coragem surgiu quando eu analisei com calma os poemas dele. Eu senti isso que você, Leandro, também sentiu, sendo que eu já conhecia, assim, mas muito de leve, porque minha mãe era apaixonada por ele e a minha tia também, então elas contavam aquelas poesias, elas riam, porque tinha ali críticas da sociedade. E tem hora que ele fala mal de Pati, aí tem hora que ele elogia as palmeiras de Pati, que a mãe dele morreu em Pati, então ele fala que ela vai levar para sempre a imagem das palmeiras de Pati. E quanto ele é realmente atemporal, ele era atemporal. Os impostos, ele diz que os impostos de governantes que não sabem que samambaia e sapê não dão frutos. Então, porque ele morava aí, não sei se eu coloquei isso para vocês, não coloquei ainda, na fazenda Conceição, que é divisa entre Petrópolis e Patidofés hoje, que era Vassouras, né? É na divisa, Fazenda Conceição. Inclusive tem um histórico dela na internet, se vocês pesquisarem, houve a Secretaria de Agricultura ou de Patrimônio Histórico fez uma pesquisa das fazendas e ela está lá, Fazenda da Conceição, só que ela está metade terreno Patidofés, metade terreno Petrópolis. O Rio Fagundes, que ele fala das enchentes, você pensa que você está vendo a enchente do ano passado aqui em Petrópolis. Ele conta tudo. Então, é uma coisa recorrente, essas enchentes. E a impressão que eu tinha, que ele fazia um diário daquilo, sabe? Ao momento que tinha um acontecimento, ele fazia um diário. Porque a versatilidade dele nos temas, na temática, é muito grande. Ele conta de uma gripe, que ele chama O Gripo, que eu não sei se era o nome que dava na época, O Gripo, com PH, com 2 P's,
que você parece que está vendo a Covid de hoje. As pessoas isoladas, os doentes tratando dos outros doentes. E ele fala da corrupção. Você parece que você está ouvindo hoje as notícias de hoje. Ele fala muito também de Portugal, porque o pai dele nasceu em Viseu, em Portugal. O pai dele casou em Pati com uma família da família Werneck. E ele tinha uma ligação muito forte com Portugal. Ele tinha muita preocupação com Portugal. Mas ele era roceirão, sabe? Ele conta tudo, coisa do cavalo que ele tinha, do mesmo tempo ele passa para essa coisa da beleza da mulher do interior, sabe? Da valorização da mulher do interior, sem esquecer das mulheres beira-praia, porque ele estudou no Rio, ele morou no Rio. Então ele faz assim, umas conexões, eu não sei, eu sou suspeita, mas é uma pessoa para ser estudada, sabe? Assim, como estudasse Gonçalves Dias e tantos outros da época dele, né? Gonçalves Dias é mais velho, claro, mas do romantismo já caindo no modernismo, é um autor a ser estudado. Eu tenho certeza que não será pela nossa literatura brasileira. Você levantou a mão aí e fala para nós. Sim. Microfone. Boa noite, Ana Luz. Eu gostaria, se possível, que você lesse alguma poesia dele para a gente se deliciar e apreciar a obra do seu avô. Ah, tá. Qual é o tema que vocês querem? Olha a minha snobice. Você escolhe, a sua escolha, o que você mais gosta. Eu não vou ler assim todos, muito, porque os poemas deles têm muitas estrofes, né? E eu gosto muito da Amor Real. Deixa eu só dar uma olhadinha. Outra coisa também que eu fiquei muito preocupada e até dividi isso com o Edmilson, foi sobre a escravidão, porque ele era exportador de café, exportava café para Amsterdã. Eu consegui os recibos que ele vendia o café. E eu falei, meu Deus, como que eu vou achar isso aqui, esse tema, eu não sei como que eu vou abordar isso. Mas eu não achei uma linha sequer sobre a escravidão, que fosse uma coisa bacana, ou que acabou a escravidão, que a princesa... Nada. Pelo contrário, tem uma que ele diz que a filha dele vai cuidar do almoço e do lanche da negrada. Então, não a negrada cuidando do lanche da filha dele, a filha dele que ia cuidar. Achei que, assim, muito... Era uma mensagem. E ele fala também para o outro funcionário dele que busca o cavalo, mas ele mesmo vai arriar. Só isso que ele toca em uma poesia que é sobre coqueiros aí, quando ele fala que ele vai fazer uma empreitada de limpeza em coqueiros, porque coqueiros era dele também. A minha avó herdou coqueiros como herança dele. Mas o Amor Real, que está na página 70, eu acho que ele é de uma ternura, sabe? E de uma coisa. Eu vou ler só alguns para vocês. Amo o orvalho da noite, que terra planta carinha, quando o sol, como um açoite, sem piedade definha. Amo a lua, conhecente, como o farol da espessura, defendendo o viajante dos peraus da noite escura. Amo o sol da primavera, que dá vida à planta amada, quando fria a atmosfera do chão jaz enregelada. Aí eu vou colocar esse último dele aqui. Amo o vésper que desmaia ao contínuo murmurar das ondas buscando a praia, fugindo aos beijos do mar. Essa é para mim assim de uma sensibilidade. Você fica imaginando a onda, né? Indo, voltando e ela fugindo do beijo do mar, né? Muito, muito, muito lindo.
A outra que eu gosto muito, que eu até coloquei isso, que ele não deixou de colocar a sexualidade, entendeu? Mas não tem pornografia. Ele tem uma barreira ou uma fronteira ali. Mas ele dá suas pinceladas, tá? Eu não sei se eu vou achar ele aqui agora, porque são tantas, mas ele fala muito da mulher de uma maneira muito respeitosa, sabe? Muito sensual. E a causa desse livro foi quando eu li essa poesia aqui, que ele diz assim, ele está dizendo que ele estava no jardim, passeando com a Amélia. Ele tem muitas mulheres nesse livro, tá? Ele tem Leonor, ele tem Amélia, ele tem Maria. Maria era minha bisavó, tadinha. tem Leonor, tem Amélia, tem várias. E numa dele diz assim, que ele estava passeando num jardim, e que de repente ele diz assim, no mais lindo ramalhete, tu mesmas vinha prendê-lo com o fio do teu cabelo à casa do meu colete. O dia que eu li isso, eu falei, gente, esse homem era bobo, não. Ele sabia jogar com as palavras, né, com a sensualidade, com aquela coisa do jovem, ele diz que ele era bem jovem, e soube equilibrar, né? Ele soube equilibrar. Mas não deixava de ter coisas bem picantes nisso aí, Francisco. Beleza, eu gostei muito. Parabéns para ele e para você. Obrigada. Salvar a memória. Maravilha. Muito bom. Alguém mais? Muito bom, muito bom. Oi, obrigada. É uma leitura que não é muito fácil, não é para você, digamos assim, tá lendo toda hora. Você pega o livro, dá uma lidinha, entendeu? Lê uma poesia, depois lê outra. A história dele, assim, no final, depois que a minha avó morreu, eu acho que foi para ela, porque eu fiquei sabendo que ela morreu em 1922, e em 1923 ele fez essa poesia. E depois disso eu não achei mais nada. Ele não publicou mais nada no Jornal de Arial. Porque, na verdade, as poesias dele, a minha tia e a minha mãe, copiavam dele. Copiavam do Caderno Azul. Eu até falo do Caderno Azul o tempo todo, porque era o nosso sonho encontrar esse Caderno Azul, que era da letra dele. Só que esse Caderno Azul desapareceu, ninguém sabe. Porque, na verdade, depois que ele morreu, ficou a minha tia, que era solteira, e a outra irmã, na Fazenda Conceição, e a Fazenda Conceição foi praticamente saqueada. O escritório dele foi saqueado. Eu me lembro de ir lá, bem jovem, com a minha mãe, tinha aqueles armários pretos enormes, cheios de livros. Voltei lá, não achava mais nada, não tinha mais nada. Então, se perdeu. Esses aqui foram cópias, no caso do caderno dele, né? E poucas ele publicou no Jornal de Arial. O único lugar que ele realmente publicou foi no Jornal Arealense, que naquela época Arial era muito ligado a Petrópolis, a Pati, não sei porquê, às vezes por causas políticas, eles eram muito ligados. Arial não é uma cidade que sei lá, que possa ter influenciado ele em nada. Pelo contrário, ele viveu no Rio o tempo todo, ele viveu nessa região depois que ele resolveu ser fazendeiro. E ele diz isso com todas as letras, que ele se encontrou nos campos, ele se encontrou nas matas, e ele tem uma coisa assim muito bacana, que eu acho que ele não ofendia, ele traçava assim, era um passeio pelo assunto. Então eu tive que mergulhar para poder captar o que ele estava querendo dizer quando eu fiz a minha análise, entendeu? Não foi muito fácil, como o Edmilson disse, foi muita coragem de me arriscar, gastei muito, porque eu pesquisei a vida dele, tudo que eu pude pesquisar. Fui à Fazenda Conceição, ela já foi vendida, não é da nossa família há muitos anos. Não foi muito fácil. Mas o que eu queria, eu consegui, que era tornar ele imortal. Então,
a gente aprende com as pessoas mais simples, né? No dia que eu lancei esse livro na família, eu fiz uma festa lá na fazenda dos meus primos, do meu irmão, e lançamos o livro. Só tinha família Melo. Aí passou a festa, comendo, bebendo cerveja, Flamengo jogou, deu aquela briga de Vasco e Flamengo, aquela coisa toda. Quando eu estou indo embora, eu vou despedir da moça que estava ajudando a servir, semi-analfabeta. Aí ela falou para mim assim, pois é, né? Agora ele não morre mais. Gente, aquilo me emocionou de uma tal maneira. Como que uma pessoa tão simples, semi-analfabeta, entendeu o que é a publicação de um livro, né? O que vocês acham disso? É fantástico, fantástico. Renato, mais uma pergunta. Essa Fazenda Conceição que você fala, hoje em dia ela mudou de nome, é a Fazenda Santana? Não, é Conceição ainda. Porque eu conheço uma que é divisa Petrópolis e Pati, que chama Fazenda Santana. Não, essa é Conceição. Ela continua Fazenda Conceição. Ah, tá. Essa eu não conheci, não. Você tem que ir, quem vai para Araras, né? Certo. E tem a entrada para lá. Ela fica, depois do Morro do Fama, você vai indo mais. Aí você vai ver a placa lá, Fazenda da Conceição e Sardual. Porque Sardual é a Paraíba do Sul. Então é indo para o Sardual e não em direção a Araras. Não, é indo para Araras. Mas essa estrada que passa na porteira da Conceição, ele segue rio abaixo e sai em Sardual. Ele segue saindo do Coqueiro, vai em direção a Sardual. Vale das Videiras. Não, Vale das Videiras. Você vai em direção a Vale das Videiras. Você conhece essa Fazenda Santana, que é no caminho também? Não conheço. Então, e na Estrada Nova, ela passa, ela fica à direita de quem vai de Pati em direção a Araras, do lado direito, bem na divisa. Não é essa não. Ela continua fazendo a Conceição. Inclusive, ela foi revendida agora há pouco tempo, e a proprietária, que é uma médica, me descobriu, não sei como, acho que o caseiro que trabalha com ela falou que eu estava fazendo esse livro. E aí ela me passou uma mensagem, descobriu o meu telefone e quis me ver. Tivemos um papo muito legal, mas ela não estava bem porque o marido estava passando mal e ela teve que ir embora. E ela me pediu até um livro e ela quer que eu me encontre com ela novamente. Eu não sei o que ela quer. Porque na Fazenda não tem mais nada lá para pesquisar sobre ele. Eu revirei tudo. Que pena. É uma pena. Ana, você tem uma pergunta, só para você não ficar sem resposta, você pergunta o seguinte: o que vocês acham, né, da menção da pessoa que estava trabalhando lá sobre a imortalidade do seu bisavô? Eu digo o seguinte: uma pessoa de sensibilidade. Pode ser analfabeta, mas não quer dizer que não seja inteligente. Uma pessoa intuitiva e sensível. E percebeu, né, pela felicidade da família, que estava falando de um ancestral. Então, isso eu vejo dessa forma. Entendeu? Uma pessoa sensível e intuitiva. Apesar de ser analfabeta, o que não quer dizer que não seja inteligente. Ela percebeu todo o clima, né? Ela percebeu. E isso me fez muito feliz, porque a literatura, ela tem esse encantamento, né? Patativa do Assaré era analfabeto e ele foi capaz de imortalizar toda a vida do Ceará nos versos dele. Então a literatura, ela é generosa, né? Ela é muito generosa. Ela aceita o intelectual, né? Ela aceita o Fernando Pessoa, ela aceita o Patativa do Assaré, ela aceita qualquer pessoa que queira falar de coisas boas, de coisas interessantes, de coisas para se pensar, se refletir, né? Ela é generosa, muito generosa. Perfeito. Maria, tá bom. Ana Cruz, parabéns aí. Obrigada.
pouquinho atrasado na Não. É nossa sempre assim. bate-papo. Queria saber do presidente aí, o que houve com o Gil Kleber, que ele não pôde participar. O Gil Kleber teve uma crise de vesícula, é um problema que ele já vem combatendo há algum tempo. E quando eu entrei no governo do Portela, vindo do Rio, que deu sinal, e aí eu vi a mensagem dele. Eu também liguei para o Guaraci, quer dizer, eu fui pela lista, até liguei para você, a minha ligação, se você ver, tem uma ligação para você, como foi pela lista, era Guaraci, você, Guaraci não podia, por uma razão especial, particular dele, você não conseguiu falar, e aí eu falei, vou dar a tacada de ouro, vou na Ana que ela não vai me deixar na mão, porque aí eu mudei a ordem, eu fui pela alfabética. Tacada muito boa, parabéns. Obrigado. Tacada muito boa. Eu aprendi isso dentro de casa. Quando o homem está encrencado, chama a mulher, que ela resolve. Com certeza. Ninguém vai resolver o caminho. Mas entrando na conversa aí, eu queria falar primeiro pro Francisco aí. Essa fazenda que você fala, Santana, é uma fazenda azul, não é, Francisco? Bonita, fica Exatamente. Assim, a uns 50 metros da estrada, né? Do lado direito, é muito bonita realmente essa fazenda. É essa aí. Agora, parece que essa da Conceição, segundo a Ana Dulce disse, a entrada para Sardual, ela é por Vale das Videiras. Ela é em Vale das Videiras, que chama Santa Catarina. Tem uma igreja. Aliás, ele está enterrado ali naquela igreja. Santa Catarina. Sei. Então tem uma entrada perto do Vale das Videiras, então? Tem, dentro do Vale das Videiras. Entendi. Então ali é mais Petrópolis mesmo, não pega... Mas é que ela desce, você anda ali uns 8 quilômetros, sai do asfalto e desce em direção ao Rio Fagundes. Aí tem outras fazendas, tem outros sítios e tal, muitos sítios de veranista. Do lado direito, Dona Dulce, do lado direito, quem vai para Petrópolis, só para mim tentar... Você vindo de Pati, se você vindo de Pati, é do lado esquerdo. Esquerdo, tá. E tem a placa na estrada, Fazenda da Conceição? Tem a placa, Fazenda da Conceição, tem. Qualquer dia eu vou procurar lá. Você vai gostar. Ela é bem assim mesmo, como vou dizer, tradicional, eles mantiveram, fizeram uma boa reforma, os proprietários, mas só que virou mato, o cafezal, o café está no meio da mata, tem café lá que ele ainda plantou, mas virou mata pura, não tem mais nada, acho que não tem nem pasto mais, é só mata. E eles preservaram isso. Quanto ao que você falou aí, que procurou aqui nas igrejas, talvez uma pesquisa aqui no cartório de Partido Alferes, você consiga. Procurei. Procurou também? Não tem nada? Eu acho que eu tinha tanta certeza, porque as minhas fontes morreram. A minha mãe morreu, a minha tia morreu, os meus primos mais velhos que conviveram com ele morreram. Então, o que eu sei, que ela, a minha tia, minha avó, que no caso, mulher dele, engraçado, que eu achei do pai dele em Pati e não achei dele. Olha que coisa interessante. O pai dele casou em Pati, tem a data, ele casou em 1842 e meu bisavô nasceu em 1845. E eu consegui aí que ele casou em Pati. O pai dele veio de Viseu, Portugal. O pai dele parecia uma pessoa bem financeiramente bem. Ele diz isso. O pai dele, que ele decepcionou o pai, que o pai queria que ele fosse o homem das ciências, mas que ele não se dava bem com as ciências, que ele gostava mesmo era dos sabiás. Por isso mesmo o nome do livro. Eu coloquei o Sabiá do Rego, porque ele tem uma poesia com esse nome, e eu coloquei por conta disso, porque ele disse que a coisa dele mesmo era apreciar o canto dos sabiás. Então, voltando aí sobre Pati, eu fui na igreja, vou contar rapidamente para a gente não se estender no assunto que é assim muito só, do livro mesmo. E me disseram que tem um casal, não vou dizer o nome, talvez possa ser conhecido de vocês,
que ficou com toda a documentação da igreja. Sim. Eu liguei para esse casal, segundo me informaram, ele é de Volta Redonda, parece, e ele está responsável, nós somos guardiães dessa papelada da igreja. Aí ela me cobrou R$125 para procurar o nome. Eu já não gostei, que eu cheguei lá no colégio Pedro II, a secretária estava à minha disposição, o livro em cima da mesa, um livro deste tamanho, mais de quase 80 centímetros de comprimento, o livro de matrícula dele, agendado. Eu falei, uma instituição federal me recebe assim? Aí uma pessoa daqui vai querer me cobrar 120 e eu não vou poder ver o arquivo, porque eu não poderia ver o arquivo. Olha. Quem me garante que ela ia achar ou não? Isso. Não é? Aí eu desisti. Mas depois uma das minhas primas resolveu pagar para ver o que ia dar. Ela falou que não achou. Não é possível. Ô, Naduce, mas esse casal guardião, estranho isso, não é, Naduce? Um casal de trabalhadora guardião do livro da igreja. Isso aí é pro detetive Alain, Edmilson. Tem que botar do detetive Alain. Que coisa aí debaixo desse tapete aí, Edmilson? Ou com o juiz Eduardo aí. Eduardo Gil, que é juiz, resolve o caso. Na verdade, não. Como é que é? Sobrou pra você, Eduardo. Abaixa aqui em empatia, Eduardo. Abaixa aqui em empatia. Vai acabar pra matar isso, Eduardo. Não, final do ano vai. Eduardo, tem que dois agentes de campo, que é o Sebastião Dex e o Yalan. Aí depois, no final, você entra em campo. Isso. E a perito, o Alain, perito do juízo. Se vocês forem lá, naquela secretária que fica lá na igreja, que faz apontamentos de batizado, casamento, pedem para pesquisar documento da igreja. Vai ver que ela vai te dar o nome desses caras e o telefone deles, desse casal. Sei. Mas manda também no zap aí o nome de... Eu não posso, cara. Eu não posso, é uma coisa confidencial. Falei que o casal é da barra pesada. Sei lá quem é esse casal. Eu vou te salvar, Ana. Eu vou te salvar, gente. Olha só. Tá rico a apresentação da Ana. Já tivemos, inclusive, uma aula de geografia, né? Atrelada à literatura. Então, vamos voltar para a literatura. Então, vamos. Bom, então vamos. Vou te fazer uma pergunta para te tirar dessa enrascada que o marido está querendo nos colocar aí. Ana, uma das coisas que sempre chama muita atenção nas pessoas que ouvem os grandes autores é saber o seguinte: qual foi o autor que o influenciou? Né? O indivíduo chegou no ponto e, no longo da sua vida, você tem autores, tem livros que marcam sua vida, né? Tem leituras que são super importantes até na formação do indivíduo. E aí eu te pergunto, quais foram os autores que você mais leu, que você mais gostou, e se você tivesse que indicar um livro de cabeceira, qual seria? Olha, você vai achar que é puxa-saquismo, mas Fernando Pessoa. Eita, que maravilha. Que é o seu patrono. Porque Fernando Pessoa é o patrono dela. Sabe o que aconteceu? Eu lia, né, muitas coisas e tal, sempre. Nunca gostei muito de romances. Eu gostava de romances de ficção e também de policial. Eu gosto muito de filme policial. Mas gosto muito de ficção. Sempre gostei. E o Brasil não tem muito autor de ficção, né? Não tem. Mas, por exemplo, Drummond, eu li demais. Né? Drummond eu li demais. Eu achei um espetáculo, uma doçura também, um intelectual ali que transforma aquilo tudo numa coisa fácil. Eu gostava muito e gosto ainda hoje de Clarice Lispector. Mas a Clarice Lispector me faz raiva, porque eu tenho que ler 2 vezes o que ela escreveu, porque a minha inteligência não alcança aquela mulher hermética, né?
E também, assim, eu gostava de variar. Manuel Bandeira, gostava muito de Manuel Bandeira pela história. Eu sou muito pela história, a biografia do autor. Me atrai muito a biografia do autor, né? Isso. Me atrai muito. Então, mas por que do Fernando Pessoa? Primeiro que ele realmente é aquele que você tem que ler às vezes 2 vezes, a não ser, né, o Caeiros, que não, é o teronômio dele. Mas eu tive uma professora na faculdade, formada na Sorbonne, que ela era apaixonada por Fernando Pessoa. Ao cúmulo dela, ela era tapeceira em Petrópolis, ela vendia os tapetes dela feitos à mão, né, com lã, a lã, carésimos, porque ela fazia com os poemas de Fernando Pessoa. E ela nos deu dois semestres, né, 1 ano de aula de literatura portuguesa, mas ela só dava Fernando Pessoa. Uma vez ou outra ela julgava ele um romancista. Tal era a paixão dela. E me fez entender mais Fernando Pessoa, né? Ele é muito, muito atraente para as rimas dele, aqueles descompassos, ele te quebra no meio, quando você pensa que entendeu tudo, aí você vê que a última frase te quebra. Ele é interessante, ele te quebra. Você vai entender tudo, aí ele te quebra no meio, né? Poeta finge, né? É um fingidor que finge completamente, que é capaz de sentir dor, a dor que de vera sente. Aí tu pensa que entendeu, não entendeu porcaria nenhuma. Mas vai lá, vamos estudar, porque ele é muito profundo. A Clarice... Aí você segue aí a segunda estrofe, mais complicada ainda. E nas calhas de roda vive a entreter a razão. Este comboio de corda que se chama coração. Chama coração. É muito lindo. Esse comboio de roda que chama coração. Isso aí, por aí vai. Mas, assim, a literatura, Odilson, eu não consigo assim, dizer se eu gosto mais desse ou daquele, sabe? Eu acho que eu não sei se é o meu momento psicológico, o meu momento de vida, que me traz aquela sensação gostosa de ler, né? Nesse momento eu estou lendo aquele livro que você me emprestou, estou assim, sufocada dentro daquele trem com aqueles meninos, estou naquele pedaço ali, até parei um pouco, porque quando a guerra que chegou de Israel também, aquilo ali começou a ver que é uma coisa, né, extremamente verdadeira, aquele sentimento ali. Só para situar o pessoal, sim. Ela está falando do livro Os Filhos da Liberdade. Filhos da Liberdade. Nem botei, não deu tempo. Que é um acendi o fogo, tá esquentando a água ainda. Sobre a questão da resistência da França na Segunda Guerra Mundial. Tá. Inclusive, a gente colocou uma resenha pro grupo. Que bom que você gostou. Outra informação que eu acho necessária, que o livro da Ana, esse livro aqui, está disponível lá na nossa biblioteca, tá? Para quem quiser ler, a Ana deixou um livro lá para a nossa biblioteca. Se você precisar mais volumes, depois eu consigo mais para você, tá bom? A outra coisa que Edmilson estava me falando, das minhas experiências e desse entrelace, né, da minha profissão com a literatura, eu tenho alguns causos, né? Alguns sucessos, alguns fracassos, que eu me aportei à literatura para passar por uma moçada que não quer nada, mas que é possível tirar muita coisa dali. Eu acredito muito no jovem, eu fiz até uma crônica sobre isso, eu acredito em ti, porque eu sabia que era a única forma. Então, quando eu ia dar literatura, eu dava arquitetura junto, eu trazia fotos da arquitetura da época, eu trazia fotos dos pintores da época, porque não adianta você falar romantismo, 1800 e pouco, foi até 1922, de 1922 começa o modernismo, fazer aquilo para eles, voou. Se você não fizer uma conexão, um engajamento de outras ideias, você não consegue dar aula de literatura. E eu contei para o Edmilson que eu fui dar uma aula de literatura de Machado de Assis, que também é a minha grande paixão, embora nunca, assim, me dediquei a um estudo profundo de Machado de Assis, ainda pretendo.
E eu fui dar uma aula e resolvi fazer um júri, dividir a sala. Então, tinha o juiz, tinha o defensor, né? O advogado de defesa, o promotor. O juiz não era o Eduardo, mas era um bom juiz também. Mas falou da criança, ó, já tem parecido. E a turma, e muitos eram jurados, e os outros foram público. Família da Capitu e família do Betinho. Gente, foi um sucesso. Mas foi um sucesso. E deu uma briga entre os dois advogados, vocês não querem saber. Um menino da favela, o outro plantador de tomate. Mas, claro, que o vocabulário era simples, o vocabulário era, não chegou nem a ser pobre, era o vocabulário deles, do dia a dia. Mas as ideias, a defesa da Capitu, gente, você não pode imaginar. Eu quero que você me prove a data, o horário em que ela traiu o Bentinho. Se você tiver essas provas, então eu dou como vencido. Gente, uma coisa que me deixou assim babando, né? Foi muito bom. Mas tem fracassos também, mas tem um grande fracasso. Contei para Isabel, a minha amiga do Edmilson, ela ria tanto. Fomos convidados para fazer uma revolução na escola, dar aula com contextualidade. Aí eu, junto com o professor de história, fiquei com o professor de história, eu literatura e história, foi ótimo. Casamento perfeito, né? Que andam juntos. Fiz uma poesia para ele levar para a aula dele de história. Deu uma briga da gente, mas feia. Porque foi um fracasso a minha poesia, foi um fracasso. Os alunos não entenderam nada e ele menos ainda. Então as coisas são assim, né? Nem tudo tem ônus e bônus. Chama Brasilando, vocês querem ouvir um pedacinho? Queremos. Brasilando, já começa por aí, tá? Bota barco nesta onda, mar adentro a navegar, vai Cabral, sonho louco, terra brava despertar. Corta pau, mata índio, entorna branco em terra benta. Come fruta, bebe coco, fura chão e cata ouro, queima verde, sobe rio, mata dentro, espanta a onça. Planta a cruz, fere a mata, corta a perna do saci, arregala a clareira, abre a rota, marca a linha, Tordesilhas da ambição. Borda manto, gira trono, pinta quadro do que é belo, esmeraldas reluzindo e a coroa só reinando. Muge boi, letra índio, chupa cana, esfola nego, dorme à sombra do café. Senhorzinho na despensa, faz neguinho multicor, sinhazinha moça, borda a flor, cobre o sol na sombrinha de rendinha toda douro, cuida só do tocador. Cresce o príncipe, ama a nobre, diplomada pelos Alpes, ama a terra e o seu céu, deixa a neve, abrasa o pé. Traz coxia, traz piano, risca o mapa, abraça a causa, no seu leito faz a pátria. Primeira chefe altaneira, na história americana, deixa a marca do possível na têmpora da brasileira. Basta a pena, muda tudo, dorme o sonho, guarda a espada, sobe a saia, rei no cap, sonho no pó, vem asfalto, chame negra fumegando, calupia o passarinho, arrebalde ou planalto, sem destino a fazer ninho. É o progresso a alavancar, passa a crise, vira a crise, bota cap, tira cap, vem fumaça lá no alto, mata filho brasileiro, moço louro ou estrangeiro, esfacela olho preto de azul, se não for então. Toda terra, toda água, se olhando lá de cima, para sempre, meu irmão. Bota cap, tira cap, brasilhando em faixa verde. Cala a boca, seu turrão, que lhe arranca o coração, já que alma não tem mais. Molhe o olho, trinca dente, poda a dor, punho forte na aurora promissora. O Brasil ainda o é.
fecha a porta, queima a chave. Vem Brasil brasilando, sua gente, sua água, sua fé, o seu verde relutando. Temos nós aqui sobrando, bola, boi, brigadeiro, queijo, torresmo e café. Muito bom! Parabéns! Parabéns! Foi um fracasso, porque os alunos não entenderam, o professor de história não entendeu, e eu fiquei mal. Você não ficou mal nada, graças a Deus. Muito bom, muito bom. Muito bom. Parabéns. Você contou toda a história do Brasil aí nesses poucos versos, entendeu? Muito bom. Acabei contando. Exato. Esse vai sair no próximo livro, tá, Edmilson? Tem que sair, né? Muito bom. Maravilhoso. Tem que sair. Tira a cap. Isso aí. Tira cap, bota cap. Ó, muito, tá paradíssimo. Aí o professor de história disse assim, esse negócio de bota boné, tira boné, Ana Dulce, os meninos não entenderam. Aí eu falei, mas eu não falei boné, eu falei cap. Tipo assim, se tu é burro, o problema é teu, né? E professor de história, hein? Olha que Isso vergonha. aí. Ele achou que eu ia fazer um versinho assim, rimando, sabe? Eu não sei escrever. Ou eu escrevo direito ou eu não escrevo. Eu sempre tive essa coisa assim, eu gosto da coisa. Uma história, eu gosto de história. É como se eu fizesse um conto, mas versado, entendeu?